que essa mãe fez? Ela percebeu que o filho de 11 anos estava na internet e ela foi monitorar. Ela foi próximo do filho e ela olhou o computador e percebeu que ele estava conversando com uma pessoa que há poucos minutos tinha pedido para adicionar, Mônica, em um site de relacionamento. Ela falou, mas o que você está fazendo? Deixa eu dar uma olhada. E ela percebeu que o sujeito estava se relacionando, né, de uma maneira estranha com um filho de 11 anos. E ela sumiu. Então, ali, durante essa conversa, ela percebeu que esse rapaz de 19 anos estava convidando o filho de 11 anos para ir para alguns lugares, para sair, né, longe dos pais. Isso daí deixou tanto o pai como a mãe apavorados. E ela não teve dúvida, ela foi até a delegacia, até o primeiro plantão policial. Chegando no plantão policial, a escrivã que estava ali junto com os investigadores falou, opa, tem alguma coisa estranha, né? Juntamente com o delegado Gadernal, tem alguma coisa estranha aí. Na hora o delegado já pediu para a força tática da Polícia Militar ir até o local onde o sujeito tinha combinado que encontrar com a criança, Mônica. Ele combinou um lugar para se encontrar com a criança. E a mãe ali, ou seja, essa mãe fez o papel de mãe, fez o papel do diálogo dentro de casa, de conversar com o filho, de assumir o papel ali de mãe, de tomar a frente e mais, né? Não deixou por isso, foi atrás de justiça. Foi sim até a polícia, foi fazer a denúncia, que é extremamente importante nos dias de hoje. Força Tática foi até o local, gente. Chegando no local, o rapaz estava lá. Foi pego o telefone, e no telefone deu para justamente perceber que ele estava conversando realmente com a criança do outro lado, né? Foi encaminhado até o plantão policial. Então serve de alerta, presta atenção. Eu fui conversar com a mãe, conversei também com o policial militar da Força Tática, o Padrão, e ele explicou como tudo aconteceu. E a mãe não vai se identificar, é claro que ela não quer se identificar, né, mas a mãe ela teve atitude que eu acho que todas as mães devem ter. Puxa, mas eu não entendo, né, de informática. Você tem que ficar em cima, dos seus filhos. A gente nunca sabe quem está do outro lado. Muitas mães falam, mas com meu filho não vai acontecer, isso não vai acontecer na minha família. Vai sim, gente, tem que ficar em cima, tem que ficar atenta, tem que participar da vida dos filhos. Graças a Deus, ela teve uma atitude correta, foi até a delegacia e a Força Tática foi até o local. Presta atenção na matéria, pode soltar. Vou conversar então com a mãe do garoto para ela contar como é que aconteceu, como é que ela percebeu. Você estava em casa na hora quando você... Como é que foi? O seu filho te mostrou, foi isso? Isso, ele adicionou, né? Chegou o convite para ele do Facebook, ele adicionou. E quando ele adicionou, começou a conversa meio estranha. Daí eu pedi para ele que deixasse que eu falasse, né? E daí no momento que eu comecei a conversar com a pessoa, aí a pessoa começou a se identificar. Começou a falar que queria sexo com ele. Aí ele se identificou falando a idade, que tinha 11 anos. 11 anos, e aí você começou a escrever, né? Quer dizer, seu filho tem 11 anos, ele começou a escrever que queria encontrar com seu filho. Isso, daí foi no momento que eles marcaram o encontro. E que daí a gente veio para a delegacia, que foi no meio período do encontro, a gente veio, né? E graças a Deus a polícia conseguiu pegar ele. Agora, o seu filho falou que conhecia ele, o que o seu filho falou para você? Não, ele falou que não conhecia, que só chegou o convite lá e ele adicionou. Isso foi pela internet, pelo Facebook? Isso, foi pela internet, pelo Face. E aí o seu filho te chamou, falou, olha, eu tenho um rapaz que tá escrevendo para mim, tá estranho. Aí que você assumiu, né, e viu o que estava acontecendo. Isso, daí eu assumi e comecei a conversar com ele como se fosse meu filho, né? Aí foi que a gente descobriu, né, que na verdade ele queria aprontar com a criança, né? Aí você veio aqui pro plantão policial. Isso, daí eu vim pro plantão e mostrei meu celular, que estava registrado todas as mensagens, pelo computador também. E a polícia pegou ele, graças a Deus. Como é que fica a mãe nessa situação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho esse desespero. A gente viu que você chegou aqui, né, desesperado, você, seu marido. Essa fragilidade que a gente tem, né? Quer dizer, dentro da sua casa, seu filho com você e sendo aí, né, recebendo esse tipo de mensagem. Então, o que eu tenho para dizer é que as mães, né, que têm computador na casa, que vigiem os filhos, né? Porque no momento que eu estava ali perto da criança, aconteceu isso. E podia ter acontecido, né? Se eu não estivesse ali, ele podia ter molestado meu filho de um outro jeito, oferecendo algum tipo de coisa. Então, o que eu peço para as mães é que fiquem atentas, né? Para que nossos filhos não venham ser vítimas, né, desses bandidos. Olha, por sorte aí, né, a mãe, ela conseguiu pela internet, conseguiu perceber que tinha alguma coisa de errado, porque pela internet, né, segundo a mãe, nas mensagens, ele queria marcar o encontro, ele chegou até a falar que iria até a casa. Ele falou que ele, se precisasse,
se o meu filho quisesse, aceitasse, depois que a gente saísse, ele pegaria a criança na esquina. Só que daí, como era eu que estava falando, eu falei, não, na minha casa não. Para poder até incentivar, né, que desse certo de pegar esse bandido. Vou conversar então com o Padrão da Força Tática para dar mais informações. Padrão, como é que foi essa ocorrência? A equipe já se encontrava aqui pelo plantão policial, né? Quando a genitora da criança compareceu até o plantão e queria fazer o boletim de ocorrência, alegando que teria um indivíduo aliciando a criança por meio de redes sociais, Facebook, WhatsApp e outras, né? E que sabia onde a pessoa se encontrava, o veículo que o indivíduo se encontrava. E de posse das informações, nós fomos até o local, onde conseguimos abordar o indivíduo, localizar com ele aí o celular, ainda com a página aberta que ele estava conversando com a criança. E de pronto ele já confessou que realmente estava conversando com a criança e disse que na casa dele haveria um notebook com mais imagens e vídeos dele e de outras crianças. Nós fomos até lá também, apreendemos o notebook, o celular, foi dado voz de prisão para ele, né, pelo crime de pedofilia e apresentado aqui no plantão policial. Vale a pena atentar, né, as mães e pais para ficar em cima quando a criança está usando aí a internet, né? É orientação para os pais, né? Criança de 9, 10 anos com acesso livre à internet pode acarretar nisso daí, né? Olha, parabéns à equipe da Força Tática, né? Parabéns aí ao Padrão, ao primeiro plantão policial que rapidamente percebeu o que estava acontecendo. Né? Olha, gente, é muito complicado falar sobre isso, né? Isso é muito triste esse tipo de coisa acontecer. O que eu peço, né, exatamente, eu faço as palavras aí do policial Padrão, eu faço as minhas também. Pai e mãe tem que ficar em cima. Pai e mãe é o papel do pai e da mãe. Né? A internet, ao mesmo tempo que ela é uma coisa muito boa para a criança, ela é muito boa, né, para as informações, ela é muito perigosa. Então, pai e mãe não pode permitir, em hipótese alguma, né, que a criança tenha acesso ao computador e não esteja sendo monitorado. Então, infelizmente, né, quer dizer, nesse caso, graças a Deus, a mãe rapidamente tomou a providência, né, não acabou não acontecendo nada de grave, né, enfim, a polícia foi até o local, agora vai prosseguir a investigação, né, vai prosseguir aí pela justiça. Mas pai e mãe tem que ficar atento, gente. Tem que ficar atento. A gente nunca sabe quem está do outro lado. O que a pessoa está, qual a intenção da pessoa que está do outro lado. Então, o computador sendo usado por criança não tem que ter senha. A criança não tem que ter a senha dela, não tem que ter a página dela. Você tem que monitorar. Pai e mãe tem que ficar atento a isso. Né? É a única maneira de a gente pedir essa desgraça maior que pode vir a acontecer. Bom, felizmente aí, graças a Deus pela ação tanto do primeiro plantão policial, delegado Gardenal, né, e também pela Força Tática de Piracicaba, coisa pior não aconteceu.